Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Na última semana aconteceu aqui em Brasília a 4ª Marcha das Mulheres Indígenas e também a Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. E para falar sobre esses eventos, o que foi debatido por lá, a gente recebe a Kenis Gonzaga Paiaiá, que é integrante do Setorial Nacional Indígena do PT e também é consultora na Secretaria Nacional de Cuidado e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Kenis Paiaiá, seja bem-vinda ao Café PT. Como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, Anderson. Bom dia aos que acompanham a TV PT. Estou bem. Prazer muito grande ter você aqui com a gente, para a gente poder conversar, né, sobre esse tema que é tão importante aí para os povos indígenas. E essa semana, inclusive, né, na última semana, aconteceu aqui em Brasília a Marcha das Mulheres Indígenas, né? E dentro desse evento teve um outro que foi a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, né, que aconteceu também aqui em Brasília. Fala um pouquinho como é que foi esse evento, o que vocês discutiram por lá. Ah, que bom. Então, Anderson, realmente foi um evento muito importante, muito potente, inédito, né? Porque assim, Marcha das Mulheres Indígenas já existia, a gente já tá na 4ª edição, mas dessa vez a gente teve dentro da 4ª Marcha das Mulheres Indígenas a realização da primeira Conferência das Mulheres Indígenas do Brasil. Então, assim, foi um evento muito, muito significativo, com muitas conquistas para os povos indígenas, que a gente vai poder conversar um pouquinho aqui ao longo da entrevista com você. Com certeza, tem vários assuntos aqui para a gente poder conversar, mas eu queria entender quais foram as principais demandas, né, que vocês apresentaram durante esses dias aqui em Brasília, quais são os pontos de maior reivindicação. E a gente está falando das mulheres, né, das mulheres indígenas, mas também dos povos indígenas como um todo, né, que você poderia destacar para a gente. Com certeza. Então, além das pautas que a gente já vem trabalhando ao longo do processo, que é acesso a políticas públicas, né, que inclusive o governo já tem algumas nos quais os povos indígenas ainda não são contemplados, mas o que nos, digamos assim, focamos como principal para essa marcha são as discussões sobre a questão das mudanças climáticas, a nossa participação na COP30, as políticas públicas para as mulheres, também toda uma discussão e enfrentamento aos PLs anti-indígenas que estão aí na pauta, né? O PL da devastação, o PL do marco temporal, todos os efeitos que nós estamos vivenciando no Brasil em função de ter uma legislação muito dura com os povos indígenas, inclusive com a nossa perspectiva de desenvolvimento. Então, a conferência ela foi muito bem estruturada. Eu acho que o Ministério dos Povos Indígenas está de parabéns a forma como nos recebeu e nos tratou nessa marcha e também durante a conferência. As temáticas da conferência também, que foram muito importantes, a conferência foi dividida em 5 eixos. Um dos eixos foi esse da discussão das emergências climáticas, que foi um dos eixos que eu participei, o eixo 2. Nessa conferência eu fui representante do meu povo, o povo Paiaiá da Bahia, da Chapada Diamantina, e também acabei um pouco atendendo ali no stand do MDS as demandas das mulheres indígenas por conta do trabalho que eu apoio lá. Mas assim, pauta da saúde, a pauta do enfrentamento à violência de gênero, a questão das mudanças climáticas que eu já falei. Sim. Teve uma tenda que trabalhou esses projetos que afetam os povos indígenas do ponto de vista global e com participação de mulheres indígenas de outros países, né? Sim. A gente teve, que foi inédito, e eu quero aqui destacar, a perspectiva do cuidado, né? Dessa vez o Ministério estruturou uma tenda
que recebeu as crianças indígenas, ou seja, é muito importante para a gente, porque as mulheres indígenas, elas não se separam das suas crianças. Então, quando elas vêm à conferência, elas trazem as suas crianças. E isso foi muito legal, porque dialoga com a política do governo, Sim. a política nacional de cuidado, e a gente viu nossas crianças com uma opção de um lugar para ficar, um lugar seguro, onde nos permite que nós possamos desempenhar nosso papel em cada discussão ali nos eixos da conferência. Eu até vi aqui, né, foram 5 eixos, né? Você até citou alguns aí, vou falar Sim, aqui, né, por para a gente favor. poder recapitular esses eixos que foram discutidos durante essa conferência, que é direito e gestão territorial, Sim, né? sim, Emergência climática, sim. como você citou, políticas públicas e violência de gênero, Sim, que é o das saúde, que é um tema extremamente importante também, e educação. educação e transmissão de saberes ancestrais, Sim, né? sim, Que isso também é um sim, diferencial grande que precisa ter realmente dentro do âmbito, né, dos povos indígenas, né? Um diferencial também, né? Com certeza, a população brasileira, o mundo ainda não conhece a potência dos saberes tradicionais, dos nossos cantos, das nossas rezas, das nossas tradições, né, indígenas em nos curar, né? E a gente costuma dizer, né, a mulher, uma das primeiras lutas que a gente tem, a mãe de todas as lutas, é a luta pela terra. E é nessa luta que a gente aprende a nos cuidar, e é com os recursos desse planeta, de forma saudável, que a gente entende que somos as guardiões do planeta. E o tema da conferência, inclusive, foi esse. Então, assim, nós, nessa pauta aí, eu até quero destacar, não foi aqui na conferência, mas meu povo está com um encontro, que termina hoje na Chapada Diamantina, discutindo isso. Se chama Encontro de Raízes e Saberes Ancestrais. E eu não fui para lá porque eu estava na conferência, mas assim, meu cacique sabe que ele está reunindo os melhores da Bahia e do Brasil nesse espaço, porque a medicina tradicional, ela deixa muito a desejar em relação à nossa cura de uma forma mais completa. Então, dessa vez, a conferência pautou esse tema e foi muito rico para todos nós, porque valoriza os saberes dos nossos anciões, anciãs, né? Nossos caciques, nossa Jurema, que nos orienta como mulher indígena. Então, assim, foi muito importante. Teve um momento da conferência que eu quero destacar aqui, que foi um momento do júri ancestral, no qual nossas mulheres indígenas, também arrepia, elas teatralizaram ali um pouco do que são essas violências e como elas são julgadas, né, pela sociedade não indígena em relação a gente. Então, assim, foi muito emocionante esse momento, e foi para a plateia como um todo, não foi nos eixos temáticos, foi como é que diz, na tenda principal da conferência. Muita coisa boa, assim. Poxa, de fato, o governo está de parabéns, as nossas representantes. É uma riqueza realmente muito grande, né? Que nós temos aqui. E, Kenneth, desculpa, a gente tem hoje um congresso, né? Que é um congresso que, infelizmente, ele muitas vezes, né? A maioria, pelo menos dos parlamentares que estão lá, a gente tem visto que eles realmente pautam projetos de lei que têm se voltado mesmo contra a população de modo geral e até mesmo contra os povos indígenas. Vocês têm enfrentado realmente, né, como você mesma citou aqui, o PL do marco temporal, o PL da devastação, né, que agora foi sancionado pelo presidente Lula com diversos vetos, inclusive, né? Mas como que vocês, né, como que você que faz parte, né, dos povos indígenas, tem enfrentado realmente? Como que tem sido esses desafios realmente para vocês? Porque são pautas que vêm se arrastando durante muitos anos, mas que dos últimos anos para cá elas tiveram uma certa celeridade dentro do Congresso, mas não a favor dos povos indígenas, né? A gente tem visto muito isso. Existe uma pressa muito grande de se aprovar determinadas pautas que são realmente contrárias, né, aos interesses dos povos indígenas, né? Como é que vocês têm lidado com isso? Como é que têm sido esses desafios? Então, nós, assim, os povos indígenas nunca tiveram um momento de trégua na sua vida, desde que se apareceu aqui um povo de fora
invadir o nosso território, a gente nunca teve paz, mas nesses últimos anos tem sido muito pior, porque realmente a população brasileira elegeu um congresso muito anti-indígenas, parlamentares, inclusive, de estados nos quais há uma representação grande dos povos indígenas, como é o caso do Amazonas, e dos estados, dos 9 estados da Amazônia, parlamentares muito descomprometidos com o desenvolvimento, com sustentabilidade e com reconhecimento do nosso povo. Então, a gente enfrenta, desde a pandemia, quando iniciou na pauta da Câmara, o PL 190. Esse PL, assim, ele nos massacrou de lá até aqui, e ele virou uma lei aprovada pelo Congresso, que é a 14.701 de 2023. Então, nós estamos fechando um ano inteiro, né? A vigência de um PL que nos mata durante um ano. E nesse um ano, os dados do relatório do CIMI, que foi publicado no último dia 28 de julho, ele trouxe os dados e ele mostra o quanto que na vigência desse PL, que cria uma instabilidade total e um desrespeito à legislação anterior com a Constituição, que nos dava respaldo a estarmos seguros dentro das terras indígenas. E só para você ter uma noção, Anderson, a quantidade de mortos em um ano, 211 indígenas assassinados em conflitos. E o Estado que, já eu volto para o PL e para o Congresso, mas dizer do efeito nocivo da aprovação desse PL, do quanto que ele legitima que a vida indígena vale pouco. 211 pessoas assassinadas, muitos deles jovens. O estado de Roraima, ele está no ranking em primeiro lugar, com acho que 54, se não me engano, ou 57 mortes. Eu teria que olhar antes de publicar, olhar aquele materialzinho que eu passei para vocês, porque ali tem o dado certinho. Mas a Bahia, que é o meu estado de origem, né? Meu povo é de lá. Lá foram mortos muitas lideranças indígenas, me parece que 24, e dessas 24, a gente tem um assassinato emblemático e que marca as mulheres. Nós estamos falando de Conferência de Mulheres, que foi o da Cacica Nega Pataxó. O que acontece? As mulheres indígenas e suas crianças, elas se sentem parte do território. Então, quando nossos territórios já reconhecidos são atacados, as mulheres tomam a linha de frente com as suas crianças, até porque a gente acredita que tombar defendendo a terra é o que nos honra, né? Nós somos mulheres sementes, então... Mulheres sementes, mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras, e, né, mulheres que geramos a vida, e a terra é isso para a gente, né? Então, faz parte da vida, realmente, da pessoa, da essência, né? Sim, a Cacica Nega Pataxó, ela morreu num desses... Ela foi assassinada num desses enfrentamentos, inclusive por um movimento anti-indígena legitimado pelo Congresso Nacional, com essa coisa do marco temporal. Um grupo de fazendeiros na Bahia, denominados de... não sei como que é... A Invasão Zero. Invasão Zero. Eles contratam pessoas assim, como se fossem jagunços, para enfrentar os povos indígenas quando eles tentam proteger seus territórios já demarcados. Então, foi lá na terra indígena Barra Velha, né, que é considerado uma terra-mãe, inclusive, do povo Pataxó. A Cacica Nega tombou e eles atiraram. O irmão da Cacica Nega, que é o Cacique Nailto, que vinha já denunciando, ele também foi atingido. Então, para contar de um estado, um caso emblemático, mas também mataram jovens, né? Jovens como o Lucas Pataxó e tantos outros. Então, o marco temporal em si, ele está aprovado, ele tem um ano de vigência e ele só diz que terras indígenas, para serem reconhecidas, são aquelas que a gente, povo indígena, conseguir provar que estava em cima dessa terra na aprovação da Constituição, 1988. O que é uma contradição, porque assim, os povos indígenas eles foram expulsos das suas terras. Então, antes mesmo desse período e pós esse período, então, assim, como que a gente pode
É como a gente não, a Constituição brasileira pode se espelhar nisso e ignorar tudo o que aconteceu anteriormente. Então, esse marco temporal é uma lei nociva. A gente ainda espera que o Supremo volte atrás em relação ao que ele fez no ano passado também, porque o que fez o Supremo, né, depois de reconhecer que o marco temporal era inconstitucional, eu posso já entrar nesse tema, Claro, né? por favor. Ele estruturou, né, com uma iniciativa do ministro Gilmar Mendes, uma câmara de conciliação, assim chamada, e chamou o governo, os órgãos, né, do executivo, do legislativo, do judiciário, mas a representação dos povos indígenas, para a gente entender o que foi para legitimar alguns pontos que o marco temporal já aprova. Os povos indígenas, na sua representação, principalmente pela PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, se retirou dessa discussão, porque é uma discussão que é para negociar nosso próprio genocídio. Então, não tem porquê a gente ficar nessa comissão. Mas aí e aí vamos falar do papel, né, ou do perfil dos congressistas, pegaram outras pessoas e colocaram lá para discutir isso. Então, a gente não aceita aquilo que foi aprovado pela Câmara de Conciliação. Foram 23, mais ou menos 23 audiências, mas com ausência dessa representação dos povos indígenas. Nós queremos que o Supremo dê sequência e sustente que o marco temporal é inconstitucional. É isso que a gente espera, e espera que o governo Lula continue do nosso lado, como ele está fazendo agora com o PL da devastação. Né? Esse PL recentemente aprovado também pelos congressistas, é um PL que estava parado lá já há mais de 10 anos, ele desmantela completamente a legislação ambiental e fere de morte os direitos dos povos indígenas sobre seus territórios. Porque imaginem que este PL, ele diz que se for interesse do governo do estado ou mesmo do executivo federal, esse governo pode desenvolver o empreendimento que quiser nas terras indígenas. Sem consultar as terras indígenas, as populações que vivem nessas terras. Isso, as populações indígenas e comunidades tradicionais, né? Quilombola também entrariam aí. E a gente entende que isso é uma violação de direitos, porque a gente tem como base a Convenção 69, que ela nos assegura que todo e qualquer empreendimento, ação, uma visita que seja dentro de um território indígena, ela nos dá como base a consulta pública, a gente poder dizer não. E discutir, claro, obviamente, os impactos desse empreendimento junto às populações indígenas. Acho que a população indígena, né, o povo indígena está sempre aberto ao diálogo, mas assim, é um diálogo que ajude a gente a construir, mostrar que nós estamos na perspectiva de desenvolvimento do país, mas desde que ele não passe o trator em cima dos povos indígenas, né? Então a gente tem esperança, e como você falou, acho que o presidente Lula vai vetar os principais pontos mais críticos desse projeto, e como a gente sabe do desenho do Congresso, que é um Congresso muito anti-indígena, que é muito anti-ambientalista, conservador. Negacionista. Mas a gente entende que a gente tem enfrentado. Pois é, que se o governo federal, né, conduzido pelo presidente Lula, pela ministra Gleisi, abrir um diálogo mesmo com esses parlamentares de coração e alma dura, é possível negociar e a gente chegar a um patamar de que a gente siga, né, nesse processo. É preciso realmente que os povos, todos os entes interessados estejam realmente sentados na mesma mesa, né, para poder discutir, debater. Porque você falou uma coisa que é interessante na prática. Você imagina, você nasceu num território, você viveu a sua infância, os seus antepassados também estavam ali, quer dizer, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, enfim, já estavam ali. Existe toda uma cultura em torno daquele ambiente, né? E aí, de repente, alguém fala assim, olha, preciso que vocês saiam daqui em até tantos dias, porque vamos passar uma rodovia aqui.
Sim, né? sim. Então é impossível pensar que existam projetos de lei que defendam isso, né? E é o que na prática a gente acaba vendo, né? É o que Infelizmente. mais tem, infelizmente, Anderson. Eu tenho um caso, assim, eu mesmo vivenciei isso, né? E todo o povo lá da minha região. Eu sou dos Paiaiá da região de Jacobina, na Bahia. O povo já não vive com terra indígena coletiva lá há muito tempo, mas eu me lembro que quando foi para chegar o acesso à energia elétrica, como era uma região de difícil acesso, como geralmente é as terras indígenas, e é até bom para nos proteger, mas nesse caso, quando chega o desenvolvimento, ele realmente muda completamente. Precisávamos da energia, mas só para levar os postes, aquela fiação, teve que abrir estradas mais largas. Sim. E como é uma região muito de serra, de montanha, sobe e desce, o que aconteceu com o nosso rio, o rio Itapicuru? Quando choveu, toda a terra que foi colocada e pedra para fazer a estrada para passar, com aquele, ele soterrou o leito do rio. O que acontece hoje? Esse rio, todo o desenho que era pensado ali do rio, a forma, tudo, foi modificada. Sim. Ele foi assoreado por pedras e tal, então assim, aquilo acabou com os peixes e tal, com o formato como era o rio. E hoje o rio está correndo o risco de secar. Né? E aí, um outro lado que é perverso, que é o do uso descontrolado e abusivo para as plantações do agronegócio. Então, um faz um puxadinho assim, outro faz um puxadinho assim. E a comunidade mesmo que precisa da água, que é coletiva, que deve ser defendida, ela fica sem. Então, assim, esse modelo de desenvolvimento, que quer o PL da devestação, que quer o PL do marco temporal, ele é insustentável, gente. Ontem, as mulheres indígenas diziam isso. Veta Lula, por quê? Vocês vão morrer, vocês que querem ar-condicionado, e que esse ar-condicionado que segura a onda aqui fora não segura lá fora. Então, todos esses eventos da natureza, né? Quer dizer, muita seca no norte, enchentes no sul, como a gente viu no Rio Grande do Sul, né? E aí entra a questão das emergências climáticas. Sim. Nós vimos isso em outros países. Nós vimos a água chegando e levando todos os carrões, assim. Né? Nós vimos os incêndios nos Estados Unidos. Então, assim, isso vai chegar para todos nós. Então, a conta chega, né? Chega. Anderson, não compensa. A natureza cobra depois. A natureza cobra. E, assim, é porque nós somos contra o desenvolvimento? Não. Nós somos favoráveis. Agora, o desenvolvimento tem que ser de forma sustentável. Claro. Você não pode desmatar desenfreadamente, indiscriminadamente, e porque assim, e os animais, e os bichos ali. Você pega esse pedaço aqui, outro dia eu voltei da Bahia de carro para Brasília. Gente, que tristeza. Tem hora que a gente olha assim, aquela imensidão verde, assim, ó, como aquela parede ali, mas para o resto do mundo não tem uma árvore. Aí você pensa, meu Deus, como que os bichos aqui conseguem? Eles precisam disso. E se não tem uma árvore é porque também não tem água ali. Sim. Toda a água é puxada. Então, assim, o Brasil precisa, e a gente tem esperança com o governo do presidente Lula, e ele nos deu essa condição, tá? Eu quero te dizer que a conferência foi um sucesso porque nós temos um Ministério dos Povos Indígenas, nós temos uma FUNAI melhor pensado, nós temos uma CESAI, ou seja, dentro do governo tem pessoas que nos representam, que estão discutindo. Que é isso que eu iria te perguntar também, Kenis, com relação justamente a essa atuação, né, do governo do presidente Lula. Pode mostrar a camisa aí, eu quero mostrar. Não, eu não trouxe a da conferência, é a do meu povo, Paiaiá da Bahia. Deixa eu mostrar aqui, tá? Eu consigo exibir aqui. Isso, a da conferência Gabriel, eu usei isso, ontem. abre aqui pra mim dessa forma. Ó, esse é assim, o grafismo do meu povo, desse que está em encontro dos raizeiros, da sabedoria ancestral, e isso da Bahia, e que eu tenho um cacique lá que, assim como eu, foi expulso para o contexto urbano, e ele voltou e lutou, e é um homem instruído, inclusive ele é escritor, né? Aqui são os cânticos e poemas do povo Paiaiá, mas o meu cacique ele tem vários livros, inclusive um que fala sobre roda de prosa, que aborda um tema muito cruel para nós, mulheres indígenas, e que a conferência discutiu.
que é os abusos e os estupros que as mulheres indígenas vivem Isso desde o início. Então, esse meu cacique, ele é um homem bastante evoluído, inclusive ele aborda esse assunto. Mas voltando ao que a gente estava conversando. Que é justamente sobre as ações, né, do presidente Lula, né, do governo do presidente Lula, porque teve todo um movimento de reconstrução, né, de várias políticas públicas que tinham sido destituídas anteriormente, mas é justamente para que as pessoas possam entender, inclusive, Keynes, que falta que faz, né? Que falta teria feito se o presidente Lula não tivesse voltado, por exemplo, né? De que forma que a gente poderia estar avançando com essas pautas hoje que vocês imaginam, né? E principalmente, quais são essas ações principais, né, que você observa que o presidente Lula tem tido esse cuidado, né, juntamente com o Ministério também dos Povos Indígenas, mas só para a gente poder trazer isso realmente para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, nossa, não sabemos, assim, não conseguimos nem imaginar o que seria do Brasil e dos povos indígenas se continuasse o governo do genocida e do inelegível. A gente, assim, realmente não dá para pensar, porque até ali você já tinha autorizações e, como é que eu vou dizer, incentivos. O que ele disse, não vou reconhecer 1 milímetro de terra indígena. De fato, ele cumpriu a promessa dele, mas pior, ele incentivou o garimpo ilegal, o uso indiscriminado de agrotóxico, invasões de terras indígenas, várias milícias se estruturaram, até as organizações criminosas começaram a ver as terras indígenas como uma saída, um campo de atuação. A gente sofre muito com isso, Roraima, Amazonas e tal. E assim, vamos pegar de referência de coisa ruim e que iria com força para todas as outras terras, o que aconteceu com o território indígena Yanomami, em Roraima, que pega parte de Roraima e parte do estado do Amazonas. Plena pandemia, quer dizer, desciam do céu com todo o equipamento que o exército tinha, maquinários pesados, e teve histórias de que máquinas que ficam lá explorando o fundo do rio, que engoliu criança, e todo tipo de abuso que vocês possam imaginar. Não sobreviveríamos a mais um governo do tipo do Bolsonaro. Felizmente, a população teve esse entendimento, escolheu o governo do presidente Lula. E assim, olha, eu assim, sou extremamente agradecida ao governo do presidente Lula, individualmente, coletivamente, porque assim, eu vim para cá em 2003, vim de São Paulo, e desde que eu cheguei aqui que eu trabalho com a pauta indígena no governo. Trabalhei nos 2 governos do presidente Lula, depois um pouco no governo da presidenta Dilma como ouvidora. Mas o que eu vou dizer? A diferença desse terceiro governo Lula, porque nós conquistamos espaços. Já na transição, eu fiz parte dela, e as companheiras que são ministras, né, a companheira Sônia Guajajara, a Joênia, as deputadas à época, mais o movimento indígena, foi chamado para a transição. E nós é que construímos a proposta do MPI. Então, assim, olha, se o governo Lula não voltasse, de fato, muitos povos entrariam em extinção. Os Yanomami seriam um desses. Nós temos cerca de 305 povos, agora 306, mais ou menos, porque os Uarau da Venezuela são considerados também um povo indígena. A gente não tem essa quebra de dizer eles são bolivianos. Não, eles são indígena não tem essa divisão. E nós falamos mais de 74 línguas, então assim, a gente sabe que o desafio é grande para um governo responder a isso. Mas o governo do presidente Lula não falhou em relação a isso, a nos escutar, abrir espaços. E uma coisa importante, Anderson, que eu acho que eu tenho que destacar aqui também, é que nós temos uma CESAI fortalecida, com a representação de um homem indígena, que é o nosso parente Veiga Tapeva, que está fazendo também uma revolução com a discussão da saúde indígena. Lá em Roraima é uma referência, está sendo construído um hospital, uma terra indígena, em Surucucu. E antes, aquilo que chegava nas aeronaves do Exército para destruir os indígenas, hoje está chegando, maquinário para construir o hospital. Então, assim, eu estou te falando isso porque eu tenho um vínculo muito grande com o pessoal, os Yanomamis, porque em 2020, plena pandemia, quando o Júnior Yanomami vinha
para as reuniões do Conselho de Saúde, ele trazia para a gente o sofrimento, e eu me lembro que a gente muitas vezes levou Júnior escondido assim para falar com o ministro Padilha, porque era deputado, com o senador Humberto Costa, e pedia ajuda, ele trazia os relatos. Então, para concluir, assim, eu sou muito fã do presidente Lula. O movimento indígena ainda tem algumas críticas, obviamente, mas a gente sabe que governo como o dele... Muitos desafios ainda que precisam ser, né, transpassados, né? A gente vê que dados oficiais aí mostram que existem mais de 700 terras indígenas, né, que precisam ser homologadas, inclusive. Então, é um trabalho árduo, né, um trabalho que realmente ele precisa ser incansável, não pode parar esse trabalho, porque senão ele retrocede também, e é o que a gente viu, né? Mas é importante falar isso justamente para que as pessoas possam entender a importância de você ter um governo que defende, inclusive, a existência de um povo, né? Porque às vezes as pessoas, tudo bem, não vou votar na esquerda por uma questão ideológica, ou não vou votar na direita por uma questão ideológica, mas é prestar atenção se aquela pessoa que você vai querer votar, ela não é contra simplesmente a existência de um povo. Sim, né? sim. E se você vê que aquele candidato, aquela candidata que você vai votar nas eleições, por exemplo, tem algum plano, tem algum projeto que simplesmente vai contra a existência das pessoas, seja a população, povos indígenas, seja negros, seja LGBTQIA+. Então, se simplesmente aquela pessoa tem uma pauta que prega contra a existência daquelas pessoas, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque pode ser que não impacte diretamente a minha vida, mas vai impactar a vida do outro. Né? Por isso que é tão importante isso, né? Com certeza, com certeza. Indiretamente impacta a tua vida. Essa escolha política, tudo é uma escolha e é uma escolha política. E que você precisa se embasar nisso. Qual é o prejuízo que a população brasileira pode ter se a gente continuar com esse modelo agrodestruidor? A gente sabe que tem que ter agricultura de grande impacto, sim, mas a gente tem que balizar. Por exemplo, o governo do presidente Lula, eu posso dar outra referência aqui de política decente e que atende os povos indígenas. São as políticas de agricultura familiar. A gente tem, inclusive, Anderson, o PAA indígena, que é uma iniciativa muito importante e que, inclusive, a gente falou muito dele lá na conferência. Quando as mulheres indígenas chegavam até os estandes do governo, elas chegavam assim toda tímida, começavam a falar o que elas fazem, porque assim, os indígenas eles querem ter o direito de plantar suas roças, eles querem ter direito a sementes, eles querem produzir, e muitos indígenas eles não vislumbram mercado grande. Então tem que ter alguém que pense nisso. Um país é desenvolvido com isso, mas nós precisamos ter respeitado a nossa forma de produzir. E o PAA indígena, que é fomentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do nosso ministro Wellington Dias, que é indígena também, ele nos responde. Ele já está em mais de 18 estados, mas o que a gente quer é que ele amplie para todos os estados que têm povos indígenas. E eu vou fazer uma propaganda aqui. Ele é o quê? Porque ele nos ajuda muito na questão da segurança alimentar. As terras indígenas que conseguem produzir, o governo dá subsídio e pega, inclusive, aquela produção e leva para uma outra terra indígena que não tem condição de produzir. Sim. Porque nós temos muitas terras indígenas que não têm mais condição de produzir. Esses dias eu me envolvi bastante com umas questões com os chavantes no Mato Grosso e eu fiquei assim chocada. São 9 terras indígenas reconhecidas, né? Homologadas, porque assim, por conta do desenvolvimento do agro no entorno, algumas não têm mais água potável. Dá para entender isso? Olha só. O que é indígena precisando de discutir programas de saneamento com cisterna, tem indígena nessa condição. Então, de novo, o governo do presidente Lula tem muitos programas que estão sendo adaptados para nos atender enquanto povos indígenas e dificilmente, Anderson, e população brasileira, nós conseguiríamos isso num outro governo. O presidente Lula sabe o que é
passar necessidade, o que causa fome. E nosso país já tirou o Brasil dessa condição, né, do mapa da fome. Isso. Mas, assim, entre nossos povos indígenas, nós ainda temos alguns insegurança alimentar. Exato. Então, a gente entende que é muito importante que governos com essa mentalidade, com essa capacidade de escuta e com essa possibilidade de construir junto, ouvindo os povos indígenas, continue, e você, cidadão brasileiro, tem essa responsabilidade. Então, quando eu vou votar, por que eu vou votar num cara que quer que faça estradas como tem em São Paulo, no Amazonas? É estranho, não faz sentido. Então, se eu moro no Amazonas, eu quero desenvolvimento para lá. Sim. Mas a minha perspectiva de desenvolvimento no Amazonas deve ser considerando aquilo que eu sei produzir. Então, por exemplo, o que nós, povos indígenas, defendemos? Que se tem uma política que leve em conta retribuir financeiramente a proteção que os povos indígenas fazem às áreas que não estão degradadas. Há que se ter programas também que nos ajude a recuperar áreas degradadas. O meu povo, na Chapada Diamantina, eles são conhecidos como os protetores da natureza, porque eles recolhem sementes nativas, né, crioulas, que são chamadas, e eles são plantadores. Então, há um canteiro de mudas imenso no território Paiaiá, e eles fazem um replantio. Então, assim, eu não teria tempo para falar de tudo, mas assim, o governo do presidente Lula realmente é um diferencial para a gente, porque ele abre a possibilidade de nos ouvir, de construir com a gente e está nesse enfrentamento, né? A gente sabe que o desenho do Congresso não favorece, mas é o povo brasileiro que tem que corresponder por isso numa eleição futura. Sim. Não adianta, a gente já viu, quer dizer, para a gente tá sendo, como é que eu vou dizer, recuperador. Exato. Já o terreno todo que a gente tinha perdido. Mas a gente precisa ter continuidade, Com Anderson. certeza. Muito já foi feito, né? Isso. Mais ainda precisa ser feito, ainda e para que mais. isso continue sendo feito, realmente é preciso políticas públicas, é preciso iniciativas do governo, é preciso muita luta também, né? E é preciso realmente manter sempre esse trabalho junto com o governo também, né? Que os povos indígenas possam fazer parte realmente dessas pautas. E é isso, Kenis, eu ficaria várias horas aqui conversando com você sobre esse assunto, porque eu sei que assunto para isso você tem bastante, né? Tem realmente uma enciclopédia aí de várias informações para falar sobre esses assuntos que envolvem os povos indígenas, mas eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente aqui. Eu acho que é a primeira vez comigo aqui no Café PT, né? Mas é isso, desejar um ótimo trabalho para você sempre aí no Setorial Nacional Indígena do PT, porque o Partido dos Trabalhadores tem um Setorial Nacional Indígena, que também é super importante, e várias dessas pautas também chegam até o governo através do Setorial Indígena, por isso que é tão importante ter esse trabalho também. Mas é isso, Kenis, muito obrigado mais uma vez, viu? E as portas aqui do Café PT sempre estarão abertas para você e para todos os povos indígenas também. Muito obrigada, Anderson. Obrigada ao Partido dos Trabalhadores. Dizer rapidinho sobre o setorial. Sim. Eu sou uma das integrantes do setorial. A gente tem uma coordenadora chamada Tani Rose Ribeiro, que é uma ex-vereadora nossa do PT, e ela é puri. Então, a gente vive muito essa coisa de que alguns indígenas foram tão impactados que perderam suas terras, que perderam, inclusive, um pouco da sua identidade retoma. Então, a Tani Rose, ela toca o setorial junto comigo. Nós temos um setorial nacional que é composto por 7 setoriais estaduais. Então, a gente tem setoriais muito orgânicos dentro do PT. O da Bahia é um de referência. A gente tem 2 setoriais lá. E muitas mulheres indígenas que estavam comigo na conferência são filiadas ao Partido dos Trabalhadores, e a gente teve uma reunião muito importante com o novo presidente, o Edinho Silva. Pedimos esse olhar da transição energética, da preocupação com as mudanças climáticas, que o nosso partido, o PT, aqueles que estão dentro do PT, né? Que a gente tire uma carta que assuma esses compromissos. Perfeito. A secretária Lucinha se comprometeu, a gente está pedindo, eu vou aqui dizer qual que é a nossa reivindicação dentro do PT. Rapidinho, Anderson. Eu não posso perder essa oportunidade. Edinho Silva, nós queremos ter voz na direção do PT. Nós elegemos cerca de 47 parlamentares na última eleição para vereador, 2 prefeitos.
e sendo que o prefeito lá de São Gabriel da Cachoeira já é a terceira gestão, e assim, porque teve as duas primeiras, depois ele indicou o segundo. Mas nós temos, então, 2 prefeitos e 45 vereadores e vereadoras eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, que também virão fazer parte do nosso setorial, e a gente conta com o apoio da direção, da nova direção do PT, para continuar se fortalecendo e para que nosso partido nos assuma cada vez mais a causa dos povos indígenas. Muito obrigado, Anderson. Dizer que é uma satisfação estar aqui na TV PT, no Café PT, né? E conte com a gente, sempre que precisar, a gente está à disposição. Tá certo, pedido feito aí diretamente para a presidência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito obrigado mais uma vez, Kenis. Ok, obrigada, Anderson.